Então, novamente, boa noite a todos. Aqui, professor Rafael. E para fechar o nosso primeiro bimestre, hoje estamos reunidos para discutirmos conjuntura, análise de conjuntura política e investimentos, que é o tema do nosso trabalho desse bimestre, né? Então, a gente fez uma aula alguns meses atrás, né, falando da questão da análise de conjuntura. Era uma coisa que eu ia trazer para vocês agora, no final do bimestre apenas, mas que por conta aí da eclosão da guerra na Ucrânia e da necessidade que eu senti de explicar um pouco esse cenário para vocês naquele momento. Eu, afinal, sou professor de ciência política da turma, né? Então a gente acabou mudando um pouquinho a ordem do curso. Eu indiquei como material de apoio o livro Análise de Conjuntura Política, que está disponível na biblioteca virtual e que tem por autor eu mesmo. E coloquei o cenário de uma discussão de investimentos dentro do quadro de incertezas atual. E é isso que a gente vai fazer hoje. Originalmente, a discussão ia se dar por meio de um trabalho escrito, mas eu preferi, até para a gente ter uma interação maior, que a gente trabalhasse isso por meio de uma roda de conversa, tá certo? Vocês vão ser avaliados de acordo com a leitura que vocês vão trazer da situação, que vai acabar sendo construída coletivamente, porque a gente vai falar sobre o assunto, e na disponibilidade de participação de vocês. Então, tomem a palavra, falem, não fiquem com medo de errar, não fiquem com medo de julgamento, não fiquem com medo de equívoco, porque eu acho que, já que nós vamos fazer uma construção em conjunto de uma leitura conjuntural do nosso momento, quanto mais informação vocês trouxerem, mais rica vai ser a nossa leitura, tá? Então eu quero ouvir as vozes de todos vocês no curso dessa noite, tá bom? Então, até para a gente retomar o assunto, né? Quando eu falei em análise de conjuntura, eu disse que análise de conjuntura leva em consideração a análise de 4 elementos principais. Sempre que a gente vai fazer uma análise de conjuntura, a gente precisa levar em consideração quais são os acontecimentos que nós estamos analisando, em quais cenários eles se desdobram, quem são os atores envolvidos e quais as relações de força entre eles. O acontecimento é, sempre que a gente fala em acontecimento, um acontecimento relevante, ou seja, o acontecimento que interessa para o analista de conjuntura. Tem até o exemplo que eu trouxe lá no livro. Todos os dias árvores caem. Chove, raiz apodrece, árvore cai. Esses acontecimentos nos interessam? Não. Agora, se a árvore cair em cima do teu carro, ou se ela cair em cima da linha de transmissão que leva energia elétrica, internet, telefone até a tua casa, esse acontecimento ele vai ter relevância para você. Um fato isolado não é um acontecimento digno de análise conjuntural, apenas quando ele nos gera consequências políticas que nós paramos para analisá-lo, né? O fato que nós analisamos aqui é o fato da atual situação política ocasionada no mundo desde a guerra que aconteceu na Ucrânia. Está acontecendo, obrigado. O cenário é o território. Quando a gente fala em cenário, a gente está falando de um território físico, do local onde as consequências desse acontecimento têm importância. Então, a guerra está acontecendo onde? Lá no leste da Europa, no extremo leste da Europa, basicamente na região de fronteira entre Ucrânia e Rússia. Mas o cenário dessa conjuntura, o cenário desse acontecimento, ele está só na Ucrânia e na Rússia? Não, porque as consequências do conflito se espalham por todo o mundo. Basicamente porque a Rússia é um dos grandes fornecedores de petróleo do mundo, e Rússia e Ucrânia estão entre os grandes fornecedores de alimentos do mundo. Além disso, a capacidade militar da Rússia gera instabilidade em todo o hemisfério ocidental, porque eles têm condições
financeiras e principalmente tecnológicas. A Rússia não é um país rico, mas eles investem muito em defesa e eles têm muito capital intelectual acumulado. Eles têm capacidade em fazer um ataque frontal e bem sucedido aos países do Ocidente. O terceiro elemento são os atores, ou seja, os atores são todos aqueles que precisam agir a partir desses acontecimentos. Então, nós temos os dois atores principais, que são os dois países envolvidos na guerra. Nós temos todas as grandes potências do mundo envolvidas diplomática e politicamente. E, na prática, todos os indivíduos do mundo têm alguma capacidade de ação na medida em que as suas tomadas de decisão de consumo estão limitadas e estão determinadas pelas condições econômicas que são impostas pela situação de guerra. E, por último, as relações de força. Ou seja, todo mundo é ator nesse conflito. Mas quem que, de fato, tem poder para resolver as coisas? Porque quando você pensa nas relações de força dentro de um conflito, você pensa nas possíveis soluções que ele pode ter, e pensando nas possíveis soluções que ele pode ter, você pensa em onde se posicionar, você que não é um ator relevante, você que não é um governo, você que não tem armas nucleares, você que não tem bilhões e bilhões de dólares, como e onde você vai se posicionar para minimizar as suas perdas ou melhorar os seus ganhos face à situação, tá certo? Então, a gente sempre parte para fazer uma análise de conjuntura desses quatro fatores, desses quatro elementos. Vai ter mais gente pedindo para entrar. Então, Bruno e Damela, boa noite, sejam bem-vindos. Oi, professor, é a Stephanie. Eu não consegui entrar pela minha conta, entrei pela do meu namorado. Ah, tá certo então, Stephanie. Obrigada. Tá ótimo. Então, a gente tem presente aqui, até para ficar registrado depois, Gabriele, Samuel, Ellen, Gabriel, Pamela, Suelen, Stephanie, Ana Carolina e Damela. Damela, professor, você sempre erra. Damela. Vou botar um acentozinho aqui no ar, né? Mas beleza, eu até já tinha te perguntado isso, desculpa. Mas enfim, então essa é a ideia. Vocês aí estão representando um investidor que quer minimizar perdas e obter ganhos face a essa situação de guerra. Então, vocês precisam fazer uma análise do momento para pensar em quais são as melhores saídas de investimento possíveis para proteger este capital. Ok? Eu não sei quem quer começar, mas a palavra está com vocês. Eu vou começar então, né? Bora, Suelen, tá contigo. Então, professor, eu estava tentando assistir as suas aulas ali sobre investimento, né? E aí eu acabei começando pela parte da análise de conjuntura, para daí a gente entender, acho que a parte do investimento acaba ficando um pouco mais fácil. Eu achei alguns artigos aqui a respeito da questão da guerra. Eu anotei alguns pontos que estavam escritos lá que poderiam afetar aqui o Brasil, né? A guerra. E aí eu achei a questão do aumento do petróleo e do gás, né? O valor, porque a Rússia também ela é produtora de petróleo e gás. E em relação à alimentação, eu vi aqui que a Rússia é a maior produtora de trigo, né? Então, isso também pode acabar afetando o Brasil. E também a parte dos fertilizantes, que acho que a gente até tinha falado na aula do dia que aconteceu tudo, né? E também a questão do aumento do dólar e da inflação, que daí, no caso, se aumentar, tem que também ter o aumento da taxa Selic. E os efeitos de câmbio também. Aí eu tentei dar uma lida e entender mais ou menos, e comecei a pesquisar sobre a parte de investimentos ali
como investir acho que era 1 milhão, né, que você tinha falado pra gente investir. Não sei se precisa de valor para cada um ou não, mas Não, não precisa. Se quiser trazer uma proporção, assim, eu tava a ideia analisando. não é fazer conta, sabe? A ideia é ler o Aham. cenário e alocar o capital. Então, eu tava vendo aqui que existem os dois tipos, né? A renda fixa e a renda variável. E aí eu vi aqui que às vezes as pessoas pensam que elas vão lucrar mais com a bolsa do que, por exemplo, com o Tesouro Selic. Mas eu achei uma pesquisa que diz que o Tesouro Selic rendeu mais do que a bolsa em 2021, mesmo que seja uma renda fixa, né? Não seja variável. Então, talvez agora, pelo momento que a gente está lidando, seria melhor, pelo menos, a maioria desse valor a gente está investindo em alguma renda fixa, que mesmo que não tenha como eu posso dizer, um lucro maior do que na bolsa, tem também a questão da segurança ali, né? Que tem. Eu esqueci o nome agora, mas tem um seguro, né? Acho que é até 250 mil reais que tem um seguro que ele cobre o valor que você O aplica. FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, mas pro Tesouro Selic, esse seguro não existe porque ele não é necessário, porque o Tesouro Selic é emitido pelo Banco Central, que é a mesma autoridade que controla o fluxo de moeda. Então, basicamente, o Estado brasileiro que emite os títulos de dívida pública é o mesmo Estado que emite o real. Então, não existe risco de não pagamento. Se você Então, compra um título de dívida, um título de renda fixa privado, emitido por um banco ou por uma financeira, aí nesse caso ele é garantido até R$ 1 milhão, desde que seja 250 mil, até 250 mil em cada banco. então, aí eu acho que uma parte seria interessante, né, aplicar. E eu também vi um pouco sobre a questão dos fundos imobiliários, que seria uma renda extra que ela é recebida mensalmente, né? Então, talvez seria uma boa parte, seria importante estar aplicando também, por essa questão de você ter o valor ali mensalmente, né? E aí, em relação à questão da bolsa, que eu dei uma olhada aqui, porque pelo que eu entendi é algo que varia bastante, né? Um dia tá alto e no outro dia pode cair consideravelmente. E até eu estava lendo sobre, deixa eu ver se eu acho aqui, sobre a Via Varejo, não sei se o professor conhece, que é dona da Casas Bahia, da Ponto Frio, das plataformas, né? E eles estavam crescendo, eu não sei como que funciona lá, mas eles estavam com valor alto lá nas ações, mas depois que eles colocaram as demonstrações lá financeiras deles a público para todo mundo ver, acabou caindo. E aí, tipo, eu entendi que é um mercado que varia bastante, né? Mas que eu vi ali que seria a Petrobras, que teve o maior lucro da história, né? Nesse último trimestre. Eu acho que também por conta do aumento do preço do petróleo, que aí eu vi que seria eles também têm uma remuneração bem alta dos acionistas. Aí eu vi sobre as commodities, só que a parte das commodities eu vi que estava baixando um pouco também por conta da China, né? Que por conta do Covid, do lockdown que está tendo lá de novo, aí a China meio que recuou um pouco, então a demanda está um pouco baixa, e isso acaba afetando não só o Brasil, mas pelo que eu vi, todo o país, né? Todo o país não, todo mundo, por conta dessa questão da demanda. Aí não sei, eu acho que seria em relação às ações ali, talvez na Petrobras, e um pouco mais por questão do cenário agora na renda fixa, para pelo menos você ter uma garantia, né? O lucro vai ser pouco, mas no cenário atual, como é muito variado, né? Cada dia acontece uma coisa e pode mudar. Aí, no começo, acho que seria mais nessa renda fixa, ali no
no fundo imobiliário, no Tesouro Direto. Acho que foi isso que eu pesquisei. Conforme for falando, eu vou lembrando aí. Ah, muito bom, Suelen. As ações de varejo, e aí você falou da Via Varejo, mas quase todas as empresas desse setor, se pegar ações ali do Carrefour, Magazine Luiza, está num momento bem complicado, são ações que estão tendo problemas que não estão tão ligados à questão da guerra. O Magazine Luiza, Via Varejo, são empresas que, por conta da inflação, do desemprego, do reaquecimento da economia, que não foi assim tão bom, elas não vêm tendo bons resultados. Por causa da inflação, o que o governo faz quando tem inflação? Sobe juro. Por que o governo sobe juro quando tem inflação? Para o Porque pessoal aí as pessoas... Oi? Para o pessoal comprar menos. Isso mesmo, porque aí ao invés de comprar, você vai investir. Uhum. Aí você vai proteger o teu capital. Ao invés de liquidar e consumir, você vai proteger o teu capital. A Selic foi de 3% para 13%. Então, ela quase triplicou. Acho Aliás, que o ela mais que IPCA triplicou. também, né? Pelo Oi? que eu vi, o IPCA também foi um A dos inflação maiores. está em quase 12%. Uhum. E os juros estão em 13%. O juro real está em 1%. Mas a Selic subiu. Quando a Selic sobe, o juro sobe. E Via Varejo, dona das Casas Bahia, que vende basicamente naqueles esqueminha de crediário. Então, o juro está pesando muito sobre o produto final da Casa Bahia, está fazendo os preços subirem, além da inflação alta de juro, está fazendo os preços subirem no momento em que a clientela deles, e a clientela deles é basicamente classes C e D, está endividada e desempregada. Então, é um momento bem complicado para ações desse tipo de comércio de massa, de empresas de supermercado, de grandes distribuidoras, porque a clientela está num momento ruim e o preço está muito pressionado. E, além disso, por causa do Covid, você tem escassez de insumo. Está faltando peça para montar as coisas. Enfim, é um momento... Não é, de fato, se acertou na mosca, não é um papel legal para entrar. A Petrobras, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Peraí. Mover a aba para uma nova janela. Eu estou aqui com a movimentação da Petrobras nos últimos 6 meses. Professor, deixa eu aproveitar que o senhor estava falando do crediário. Se fosse, por exemplo, um financiamento, que também ele envolve uma taxa de juros que você paga lá, ele teria um impacto grande também? Essa questão de aumento dos juros? Ou daí já seria outra coisa? Para você contratar um financiamento agora, Isso. depende do financiamento, se é uma linha de crédito subsidiado ou não. Entendi. Mas se for um juro que esteja correndo a valor de mercado, impacta bastante, sim. Ó, então... Professor, então, só uma perguntinha. Diga, Samuel. É que eu fiquei com dúvida já hoje, quando que eu tava vendo a aula. Quando que a bolsa ela cai, cai o valor de todo o mercado? Tipo, não importa se tem banco no meio, se tem Depende das mercado. ações, né, professor? Não. O que cai é o índice. Então, a gente mede o Bovespa no Brasil por um índice chamado Ibovespa, que tira uma média de custo de uma cesta das ações mais vendidas na Bolsa, na proporção do que elas são vendidas. Então, vamos pegar ali no último ano, 15% das operações da Bolsa foram Petrobras. Então, ela pega 15% do índice. E aí é uma média que você tira. Mas nada impede que ações subam em dias de queda e que ações caiam em dias de alta. Para quem está propriamente na Bolsa, para quem é investidor, o Ibovespa ele não interessa tanto, porque o que interessa é o acompanhamento das suas ações, que não necessariamente vão perder numa queda ou vão ganhar numa alta. O Ibovespa é a média do mercado. E se a gente está falando de média, necessariamente tem quem está acima e quem está abaixo. Ah, É uma entendi. mediana, Eu né? pensei que era uma média, não média, mas eu pensei que era o mercado em geral, sabe? Não pensei que pegava todos Não. as empresas que estavam ali. Existem papéis na Bolsa, existem os BDRs que eles falam,
que você consegue comprar papéis que são indexados em cima do Ibovespa. Então tem um título lá que chama BOVA 12, BOVA 12. E esse aí ele faz o quê? É um fundo de ações que replica a composição da Bovespa. E aí você consegue, com isso, ganhar em cima da cotação da Bolsa. Ou ainda, se você apostar em mercado de futuro, você pode comprar os mini contratos do Bovespa, que aí você compra e vende em cima da pontuação da Bolsa. Mas isso em si não indica o andamento das empresas. Aliás, cotação de curto prazo não indica o andamento das empresas. Então, ó, cadê? Deixa eu ver as datas aqui. Ó, aqui março, né? Estávamos no comecinho da guerra. Estão vendo aqui a Petrobras? Um pontinho aqui. Sim. Começou a guerra. Olha o que aconteceu com a empresa. Cenário de incerteza. O investidor correu. Começou ali no fim de fevereiro, né? Ó, foi de 34 para 30 reais, uma queda de... Bota aí 10... Uma queda aí de quanto? Deixa eu ver. 3, 6, 9, 12, 30... É, uma queda aqui de 12 a 15%. Num prazo de 15 dias. O que mudou na vida da Petrobras? Nada. Mas por conta da incerteza do cenário internacional, a ação caiu. Agora, todo mundo sabia o quê? Primeiro, que a Petrobras ela vem operando com lucro, porque a gente olha os resultados dos últimos balanços. Segundo, que o produto principal da Petrobras é a exportação de óleo cru. E a exportação de óleo cru subiu por causa da guerra. E o preço do óleo cru subiu por causa da guerra. A Rússia sozinha tinha 20% do mercado. Por conta das sanções econômicas, ela saiu do mercado, ela foi tirada do mercado. Agora, se você tem a mesma demanda por um produto e a oferta cai 20%, o que vai acontecer? O preço vai subir. Então, o mercado aqui se recompôs. E já no dia 30 de março já estava em R$ 33, bem perto dos R$ 34,67 de antes da guerra. 31 de março, R$ 33,45. Veio subindo de novo, bateu os R$ 34 de novo, 13 de abril, um mês depois da queda generalizada ali do começo da guerra. Aí aqui o que aconteceu? Por que tem esse tombinho aqui? Isso aqui não é guerra, isso aqui é política interna. Foi o repasse do aumento da gasolina no Brasil e o governo federal dizendo que tinha que ter intervenção no preço da empresa. Isso aqui assustou o mercado e muita gente correu, porque a gente teve um histórico grande já na Petrobras de intervenção do governo no preço do combustível, que quase faliu a Petrobras no governo Dilma, que justificou petrolão, enfim, foi um escândalo grande. Quando era puta merda de novo essa conversa, já tiramos o PT e botamos o cara da direita para fugir disso, ele vai fazer a mesma merda, caiu. Aí veio a Petrobras e anunciou os resultados, anunciou lucro. E estamos de novo quase em R$ 34. Nos últimos 6 meses, a alta é de 24,6%, que é um baita retorno de capital. Quando se entende de bolsa, é nessas horas que faz aquele negócio, né, de você comprar as ações e depois revender, né? Porque na hora que dá essas abaixadas boas no gráfico, você pode comprar ela mais barata e revender depois, né, professor? Isso mesmo. Eu ganhei um dinheirinho bom, porque quando estourou a crise do Covid, que a bolsa foi de 110 para 60 mil pontos, eu enchi as burras. O pessoal chorando, desesperado, teve nego que se suicidou e eu comprei. Bateu 4 meses, bateu 4 meses, a bolsa estava em 100 mil de novo, aí eu saí fora. Você tem que saber, o Warren Buffett fala, né, que você tem que comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. Quando tá tudo lindo, subindo, você vende. Quando tá na merda, que você compra. É por isso que você não pode também investir tudo na bolsa, né? Porque como é um mercado muito incerto, você tem que ter, igual aquela questão que o professor até tinha falado de você fazer
uma reserva de emergência, né? Não sei se talvez para um investidor seria o caso de fazer uma reserva de emergência também desse valor. Não. Quem tem a reserva de emergência é para gente, classe média, para gente segurar a onda em caso de doença ou desemprego. Ou naquele mês que o cartão estoura, para você não entrar em rotativo de cartão, para você não se fuder com cheque especial. É para a gente conseguir manter padrão de vida até a vida voltar ao normal. Porque a vida tem altos e tem baixos. Cheque especial é um caminho sem volta, misericórdia. Oi? Cheque especial é um caminho sem volta. É complicado de sair. Professor, posso perguntar uma coisa por curiosidade? Claro. Teve alguma vez na história que o cenário, assim, da Bolsa, todos, assim, estavam em baixa, as ações? Na história do Brasil? É. Teve no dia que anunciou o fechamento da economia do Brasil em 2020, a Bolsa caiu 30 mil pontos num dia e 25 mil no dia seguinte. Ela despencou, ela perdeu metade do valor em 2 dias. Tem vários casos, assim, uns anos atrás, não sei se vocês lembram daquele Joesley Batista, que denunciou o presidente do Brasil, que falou que ia ter corrupção para salvar o Cunha. Você vê, assim, e aí isso mostra a irracionalidade até da Bolsa, sabe? Porque o dono da Friboi denunciou o Michel Temer por causa do Eduardo Cunha, e isso tirou num dia 30 mil pontos da Bolsa do Brasil, todas as ações brasileiras caíram. Não se passou tanto tempo assim. E quem é Eduardo Cunha hoje? Quem liga para essa gente? A Bolsa é um mercado muito incerto, né? Ela é incerta no curto prazo. No longo prazo, sabe com o que você pode contar na Bolsa? Com lucro. Empresa que lucra, você não perde dinheiro. O que não dá para você ter na Bolsa reserva de emergência ou um investimento de curto prazo. Eu quero juntar uma grana para comprar um carro. Quero juntar uma grana para fazer uma viagem, juntar uma grana para fazer um curso. A Bolsa não serve. É mais fácil aplicar em algo que tenha um juros fixo ali, né? Uma rentabilidade fixa, né? Agora, para especulação, você tem uma grana livre, que você pode deixar lá para ganhar. Ou para longo prazo, para aposentadoria, a Bolsa não é um investimento de risco. Professor, ali do CDB ali, dos bancos ali, pelo que eu estava entendendo, ele sempre vai ter um fundo de garantia, né, desse nosso investimento. Então ele não se torna algo tão desesperador, né, para investir, porque ele sempre vai ter alguma opção para você, né? E se ele varia mais do que o Tesouro Direto, vale mais a pena investir nele, então, no caso do que no Tesouro Direto, né? Então, a gente paga aquilo que o pessoal chama no mercado financeiro de um prêmio pelo risco. O investimento mais seguro que existe no mercado brasileiro é o título de dívida pública, é o Tesouro Direto. Porque ele é emitido pelo próprio banco que emite o dinheiro. Porque, no fim das contas, quando tem uma crise, o que o governo faz? Não tem dinheiro para rolar a dívida pública. Ele toma mais dívida, ele imprime moeda, mas ele paga. Então, o investimento mais seguro que existe sempre é o Tesouro Direto. Logo, se o investimento que os bancos oferecem não é o Tesouro Direto, o risco é maior. Então, a taxa tem que ser maior para chamar mais gente, né? Isso, via de regra, os bancos pagam mais do que o Tesouro Direto. E quanto menor o banco, mais ele paga. Só que por ser tão seguro assim, acaba sendo bem menor o benefício, né, de fazer uma aplicação lá, né? No Tesouro? Isso, por causa que a rentabilidade dele vai ser bem menor, né? Assim, acaba que não é bem menor. Há uma diferença, mas que não é gritante. Ela vai ser muito grande para você fazer um investimento de longo prazo por causa do juro composto. Então, se você entrar ali no Selic IPCA 2045 e ficar até 2045, e o Tesouro também tem essa vantagem, já vou chegar lá, né? Se você entrar num desses investimentos de longuíssimo prazo do Tesouro Direto e deixar o teu dinheiro, não tem renda fixa melhor, por causa do juro composto. Vocês que estão aí, vocês já devem estar estudando matemática financeira por causa do curso de vocês, vocês sabem que a curva de juro composto é exponencial.
E nenhum investimento de renda fixa de banco te dá um horizonte de 20, 25 anos como Tesouro Direto. O máximo que você vai achar é 8 anos. Então, você não tem um ganho de juro composto para longo prazo, pensando em aposentadoria, por exemplo. Você não tem um investimento melhor para aposentadoria do que o IPCA mais do Tesouro Direto, que te cobra inflação, te dá um juro real e te dá um horizonte aí de 20, 25 anos para capitalizar o teu dinheiro com juro real. Isso que eu ia falar, porque ali o desconto para depois de 2 anos, ali, que é 17,5%, ele vai se manter, né? Ele 15. não vai variar mais. Não, fica linear em 15%. Isso, desculpa, 15%. E ele vai se manter, né? Depois de 2 anos, ele não tem mais. Então, quanto mais tempo você deixar lá, mais teu dinheiro vai criar preço. Ele vai devolver ainda ele vai ajustar o valor lá remunerar pela inflação, né? Então não vai ter o que você perder. Quanto mais tempo deixar lá, melhor para você. É a inflação mais juro real. Porque a gente tem que pensar o seguinte: tal investimento está pagando. Nossa, achei uma renda fixa que está pagando 12% ao ano. 12% da inflação, não está te pagando nada. Você tem que ganhar da inflação. Se o investimento não bate a inflação, ele está pagando juro negativo. Por isso que é tão vantajoso ter esse que ele remunera, né, professor? Não. Isso. Porque daí você nunca vai perder. Você sempre vai ter ou a mesma coisa ou vai ganhar um pouco. Uhum. É isso mesmo. Por isso que o A importante inflação está subindo bastante, é melhor apostar nisso. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora aí, por exemplo, e daqui a um tempo a inflação cai. Tem uma galera que está comprando prefixado agora, que está pagando 13%, 14%. Qual que é a aposta da galera? Eu estou comprando um título de 13%, 14% para 10 anos. Só que a inflação não vai ficar alta para sempre. A guerra vai acabar, o plano real está funcionando. Daqui um ano a inflação volta aos 5%, 6%. E aí eu tenho um pré-fixado que está me dando aí 8%, 9% em cima da inflação. Professor. Por isso que a ideia é diversificar, né? Pelo que eu entendi, diante do cenário ali, mais vendo os teus vídeos ali, eu entendi assim que o cenário, ele não faz muita diferença na hora de investir, porque hoje tá ruim, amanhã recupera. Então, foi o que eu entendi, assim, de grosso modo, né? Que nem você disse, quando o negócio estava ruim, parece que assim o pessoal se aperta e se desespera, né? E aí que fazem os maus negócios. Porque eu acredito que não entenda muito, não entendam como funciona assim direito. Pelo que eu dei uma pesquisada, Tesouro Selic, IPCA+, tem o IPCA+ semestral, que é uma opção de curto prazo, né? Tem a CDB. Não, o semestral ele é para quando você já tem uma renda e você quer, assim, você já tem um patrimônio em dinheiro e você quer ter renda. Então você chegou ali na tua idade de se aposentar e você juntou, 500 mil reais. Você pega esses 500 mil e bota no IPCA mais semestral, ele vai corrigir o teu dinheiro pela inflação e a cada 6 meses ele te paga um juro que você usa como salário. O bom disso é que você nunca vai sair perdendo, né, professor? Se o teu dinheiro ficar no banco, ele vai acabar desvalorizando, né? Isso. Então você usa o juro, mas você fica com uma correção financeira da inflação. Uhum. Então é um jeito de você. Eu entendi. É um jeito de você obter uma pensão. Ele te paga os juros do período mais da inflação, isso? Isso. Só que a inflação eles não te pagam, a inflação fica atualizando o teu dinheiro. Eles te pagam o juro do período. Uhum. Isso semestral. Isso, Acabou semestral. Ali. Semestral. Uhum. Pelo que eu entendi, assim, o que mais compensa é o IPCA mesmo, né? E, assim, por ser um título do governo, o governo é algo que não vai, né, quebrar, não vai deixar de pagar, então é o mais seguro. Títulos bancários eu vi também que muitos investem em títulos bancários, Itaú, esses bancos mais conhecidos.
bancos que não são tão conhecidos assim, o pessoal não investe muito assim por medo de perder. Vendo os teus vídeos, e também seria uma também porque percepção minha. as pessoas também não sabem como investir nos bancos menores, né? Nem sabem que esses produtos existem. E parece assim que tem um medo das pessoas também investirem nesses bancos menores, mas vendo o teu vídeo ali eu entendi que até esses bancos menores, eles pagam mais do que esses mais conhecidos. Justamente pelo que eu entendi, para chamar mais, assim, né? Sim. Não sei se tem alguma outra característica. Não, é isso aí mesmo. Você tem 10 mil para investir. Vamos pensar. Cabeça de investidor. Eu tenho 10 mil na mão e eu estou procurando um banco para investir. Aí eu vou ver o CDB do Itaú e o Itaú está pagando 12% ao ano. Aí eu vou ver o CDB do Banco da Esquina e o Banco da Esquina está pagando 12% ao ano. Onde que eu vou pôr meu dinheiro? No Itaú? No Itaú. Uhum. Aí o governo está pagando 12% ao ano e o Itaú está pagando 12% ao ano. Eu vou por onde? No governo. Claro. Então, se o governo paga 12, o Itaú vai pagar 12,5 e o banco pequeno vai pagar 14. Sim. Porque eles estão disputando um recurso escasso, que é o dinheiro do investidor. Uhum. E assim, pelo que eu entendia, os títulos do governo, eles são muito mais seguros, né, do que outros, não que os títulos bancários não sejam, mas pelo que eu vi, assim, a longo prazo, eu acredito que a rentabilidade seja maior, até onde eu entendi, em títulos emitidos pelo governo, né, seria o IPCA ali, pelo que eu entendi, o melhor, assim. Ele pode não ser o melhor, mas com certeza é o mais seguro na questão de garantia de ganho e garantia de proteção de capital. Uhum. É que também as pessoas, elas analisam, elas ficam vendo esses sites, né? E daí tudo que acontece, elas já querem tirar o investimento, né? E aí elas às vezes não esperam ver o que vai acontecer, quais vão ser os impactos, né? Daí já quer tirar todo o investimento e isso acabam perdendo muitas vezes também, né? Sim, sim. Quando você vai com manada, você perde. Isso é certeza, é uma regra do investimento. Bem, professor, mas agora se tiver um dinheiro para colocar, deixar bastante um prazo de tempo maior, dava para pegar e nesse tempo que nem a Suelen falou que os investidores começam a tirar dinheiro, levando para a bolsa, assim, é bom para colocar dinheiro e deixar ele rendendo lá. Se você quer deixar tipo por 20 anos lá, deixar lá, pegar e comprar ações de empresas grandes, que nem levando em consideração o Itaú, aplica lá e deixa lá, porque daí você vai pegar o valor dele menor, né? Se valia 10, você pega por 7, vamos supor, e daí ele vai, com o passar do tempo, você vai pegando e conseguindo, compra pelo valor menor e vai ter a mesma lucratividade futura, né? E também a questão de comprar num valor menor, te ajuda na questão do imposto de renda. Porque quando você vai pagar imposto de renda sobre venda de ação, sobre lucro sobre ação, a base de cálculo é o valor médio das tuas ações, o valor de compra. Então, eu comprei um monte de ação de Petrobras a R$30. Meu Deus, bateu o Covid e caiu para 10. Se você conseguir comprar o mesmo número que você tem a 10, você joga teu preço médio para 20. Se aí você daqui um ano vender a 30, o teu imposto de renda vai para metade. Você joga para baixo o preço médio, jogando para baixo o preço médio, você melhora ali a tua condição de pagamento de imposto de renda. Tudo tem uma jogada, né? Para tudo ter uma jogada, né? Que você tem que ter muita noção, né, desse mercado, porque se você não tiver noção da jogada que você está fazendo, você pode comprar alguma coisa achando que você vai ganhar agora e daqui a pouco cai. Que nem o professor estava falando lá no vídeo lá aquela empresa que fabricava arma, agora eu não lembro. Da Taurus. Isso, que todo mundo começou a comprar por causa do Bolsonaro, daí depois, começaram a comprar antes, né? Daí depois pensaram que ia dar certo, na hora que não deu, quem comprou por último, pegou no valor maior, acabou perdendo dinheiro. Quando a onda se torna pública, quando sai notícia no Terra e no UOL falando sobre uma ação, é hora de vender.
Essa é outra dica que não falha. Por que Magazine Luiza é a ação do futuro? Saiu isso na Exame, cara, vende, porque acabou. Por que Bitcoin é o futuro? Bitcoin alcança preço máximo, vende. Ó, gente, eu voltei aqui na ação da Petrobras para dar um exemplo para vocês de oscilação de mercado e de pensamento de longo prazo. Então, agora a gente está vendo aqui o quadro de 5 anos, tá? Ó, a gente abriu o período aí, no dia 19 de maio de 2017, a ação da Petrobras estava R$ 13,62. Ela atingiu o mínimo de R$ 11,93 em 7 de julho de 2017. Aqui a gente tem uma reversão com eleição, aí com a expectativa ali de... O que aconteceu na virada de 2018? Eu nem me lembro o que aconteceu. Foi greve dos caminhoneiros. A expectativa aqui do mercado, eleição do Bolsonaro. Aí a montagem do governo Bolsonaro, a bagunça que foi. Aí estabilizou com viés de alta. Olha o Covid, o que fez? Voltou para 12, bateu 12, dia 20 de março. Foi de R$ 29,00 para 12. Meu Deus, vou vender, vou perder tudo, vou ficar pobre, vou para a miséria. Hoje está em 33,83. Quem entrou a 13,62 e fez 148% em 5 anos. Ação bolsa de valores, ou assim, você falou, tem que ter a noção, né? Tem 2 jeitos de operar na bolsa. Ou você investe muito tempo nisso e vira trader e fica jogando contra o mercado para ganhar dinheiro, ou você analisa fundamento da empresa, lucratividade, aporta quando tem dinheiro e esquece. É aquela questão do professor que o professor falou nos vídeos, né? Você tem que conhecer. Tá bem baixo, Samuel. Peraí que eu não sei o que acontece aqui. Melhorou? Não, tá bem baixo ainda. Dá para ouvir, dá para ouvir. Sabe? O cara que não estudou nada, que não se preparou nada, que simplesmente, uma vez por ano, olha o balanço da empresa, vê se está dando lucro, se a dívida está sob controle, e põe o dinheirinho dele lá todo mês, a cada 2 meses. Esse cara ganhou dinheiro. Comprou na alta, comprou na baixa, fez um preço médio bom. Voltou atrás. Vai, fala aí. Agora voltou? Não sei se voltou. Eu tô tentando aqui. Voltou. É aquela questão que o professor estava falando lá, né? Você tem que conhecer primeiro a empresa, saber do jeito que ela faz para se movimenta, né? Tem o seu faz para ganhar o seu lucro, para depois poder começar a investir na empresa, saber que vai deixar decolorido bastante tempo, né? Samuel, tá horrível o seu áudio, dá para ouvir meia boca. Deu para entender o que você falou agora, mas você tem que saber de onde a empresa faz dinheiro. Não adianta querer investir em papel que você não conhece a lógica, não conhece o funcionamento, não conhece o mercado. Tipo, o que tem de gente que está se fodendo agora com o Bitcoin, por quê? Porque não sabe o que é uma blockchain, não sabe o que é o funcionamento dessa moeda, não sabe como é que funciona o limite de emissão dela, como não sabe o que é mineração. Simplesmente, nossa, tá dando dinheiro, vou pôr. Esse é o incauto, esse é o trouxa, esse perde dinheiro. Agora, por exemplo, a Suelen, né, que falou no começo ali da questão da via varejo. Só que os bitcoins tiveram uma queda também agora, né? Eles estão no valor mínimo em anos. Então, e até eles e aquele NFT que todo mundo estava comprando, os famosos, investindo milhões de reais, milhões de... Também deu uma queda também depois dos bitcoins. Porque NFT é um troço que eu nunca mexi, porque eu não faço a menor ideia do que seja, cara. Alguém sabe? Consegue me explicar o que é? É da eletrônica, não tem um banco, você não pega o dinheiro. Você nunca vê o dinheiro porque é eletrônico. Meu pai queria investir nisso. Eu falei, pelo amor de Deus, pai, você não pega nada, os coins. Porque é uma moeda, ele não tem um banco para você ir lá sacar esse dinheiro.
É uma moeda virtual, você só faz compras se o outro mercado, né, o comprador vai querer essa moeda virtual, senão não. Você tem um monte para nada daí. E tava em alta nas redes também, porque daí todo mundo tá falando, ai, quem comprou Bitcoin lá em 2007, hoje tá valendo 35 mil, não sei o quê, e agora é o momento, e daí o povo foi lá e comprou tudo, daí agora caiu tudo de novo. Pois é, mas o Bitcoin continua sendo um ativo bacana. Ele está num momento de queda porque a gente está numa fase de instabilidade no mundo e as pessoas estão correndo para moeda de verdade. Mas o Bitcoin e o princípio que há por trás dele, a descentralização, a blockchain, a reserva de valor que ele traz, isso continua valendo. O Bitcoin, eu não estou falando de criptomoedas em geral, estou falando do Bitcoin, ele tem já substância no mercado para não ser caracterizado como uma pirâmide ou como um golpe. É uma coisa que existe, que tem liquidez, que tem fluidez, e se é um bom investimento quando está caro, ele é melhor ainda quando está barato. Tipo, eu comprei uma ação a R$100 porque eu achei que a empresa valia 100 conto. No dia seguinte, a empresa cai para 50, eu não quero mais. Então, legal, eu tinha 100 ontem e agora me dá mais 2. Eu falava brincando para meus amigos lá no trabalho, que o pessoal tava lá, inclusive uns colegas que estavam vendendo ação, né? Eu falei, cara, vocês estão loucos, isso é Black Friday, cara, mete os pés e compra, meu, sabe? Mete o louco aí. Então, professor, esse negócio do Bitcoin, o meu ex-marido, ele trabalhava no banco do Bitcoin, que fica ali no centro, né? Sim. E teve uma pane no sistema, que aí todo mundo que tinha Bitcoin no banco, quando ia sacar, acabava sacando um a mais. Tipo uma falha no sistema. E algumas pessoas viram e começaram a sacar. No caso, eles tinham 10 Bitcoins lá. Aí eles sacavam e aquele valor se duplicava e o banco quebrou. Aí o diretor do banco pegou e travou tudo, não deixou ninguém mais sacar. Eu vi essa história, eles não vão liberar nada para ninguém até que e aí ele resolva foi o fraude. até ameaçado, porque o pessoal queria tirar os bitcoins de lá por causa do que aconteceu e tudo, e aí acabou quebrando o banco. Ele também, todos os funcionários entraram com ação, porque ficaram muitos meses trabalhando sem receber, e aí deu maior crise também nessa parte do Bitcoin, mas isso já faz alguns anos já que aconteceu. Esses bancos que trabalham com Bitcoin, e eu não tenho nada contra o antigo banco do Bitcoin, mas eles trabalham meio que centralizando o investimento do cliente, porque tudo que você precisa para comprar Bitcoin é usar uma corretora que esteja habilitada e ter a tua própria carteira para fazer as compras e vendas. Então, você tendo um aplicativo homologado de carteira e você tendo a compra e venda e ela entrando na tua conta, porque o banco quebrou, mas se está na minha carteira, eu estou com a minha blockchain, nem o banco mexe nisso. Essa é a vantagem do Bitcoin e esse também é o problema do Bitcoin para o sistema financeiro tradicional, porque você não tem controle de banco central, você não tem controle de emissão por meio dos bancos tradicionais. Só que muita gente acha que está investindo em Bitcoin, mas está investindo em bancos que investem em Bitcoin. E você não tem lá na tua carteira digital nenhum Bitcoin. Você tem um crédito equivalente a num determinado banco. Isso é uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado na hora de investir. Mas em si é um investimento bacana. Mas ele é muito, 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 muito instável. E vai ser até que eles terminem de fazer a emissão, porque ainda há Bitcoin para emitir. Então... Professor, mas além assim do Tesouro Direto, que é o banco, que é o governo quem paga, assim, então não tem chance de você perder o teu dinheiro. Tem algum outro tipo de renda que você possa investir e não perder? Eu acho que não, né? Porque você corre o risco de perder, ainda que você invista lá, que nem no caso, o cliente tem R$1 milhão. Se ele investe R$1 milhão em CDB e o banco acaba quebrando, então ele só vai ter um retorno de 250 mil sobre esse valor, né? Então, ou seja, ele vai perder os 750 mil. Por isso que ele tem que investir. Por isso que o máximo que você põe num CDB é 250 mil. Aliás, 250 mil já pensando na rentabilidade futura, né? Você tem que colocar num CDB
eu tenho ali uma perspectiva de ganhar 30% em 5 anos. Eu vou colocar 70% do capital, vou colocar 70% de 250. Eu não vou colocar tudo num banco só. Senão você acaba perdendo seu lucro, né? E não coloca tudo e também não coloca tudo num investimento só. Mas o fundo lá é por CPF ou é por investidora? Por banco? Ele garante 1 milhão por CPF no limite de 250 mil por banco. Ah, então se Então você pode ter 100 contas em 100 bancos diferentes, desde que nenhuma ultrapasse 250 mil e todas elas somadas não ultrapassem 1 milhão. Entendi. Entendeu? E com tanto emissor de CDB, tem uns 200 bancos aí, ainda mais se a gente for pegar a letra de câmbio das financeiras, mais LTI, mais LTA, não tem por que concentrar tudo num banco só. Professor, não seria o caso de, por exemplo, pegar o que rende desses CDBs e pegar esse valor e aplicar nas ações? É que sim. É que deixar o CDB... o valor seguro lá, por questão do cenário, e o rendimento e ir fazendo aplicação. É que a renda fixa, além dela ser fixa, porque você já fixa a tua rentabilidade na contratação, ela também é renda fixa, porque o dinheiro fica em posse do banco até o vencimento do título. Ah, ele não tem liquidez. liquidez. Não sabe. Existem alguns CDBs com liquidez diária, mas que pagam bem pouco e que são de curtíssimo prazo. Ah, entendi. CDB, por exemplo, você compra um CDB de 4 anos, de 48 meses, ele vai te devolver o dinheiro depois de 48 meses. É para o banco trabalhar o dinheiro. Você não tem acesso ao dinheiro durante o curso então, tem que ter um pouco em algum investimento de liquidez diária se aí precisar tirar uma parte do valor, né? Isso, aí você vai pegar, aí você pode procurar um CDB com liquidez diária ou o Tesouro Selic, porque todos os títulos do Tesouro Direto te dão liquidez diária no sentido de que você pode sacar. Só que tirando o Tesouro Selic vai te dar o ganho acumulado do período. Se você deixou um dia, você vai ganhar um dia. Se você deixar 10 anos, você vai ganhar 10 anos. Todos os outros vão te pagar a marcação a mercado. E o que é marcação a mercado? Existe um mercado paralelo de Tesouro Direto, porque o Banco Central, toda quarta-feira, recompra título da dívida. Ele troca título de dívida que foi emitido num valor mais alto por um valor mais baixo. Ele recompra título velho. Então, quanto você tem ali um título do Tesouro Selic na tua mão, que você comprou ano passado, um prefixado de 8%. Se você for vender esse papel hoje, o Tesouro está vendendo o Selic aí a 12%, 13%. Oi, Murilo. O Tesouro está vendendo o Selic aí a 12%, 13%. Desculpa, está vendendo prefixado a 12%, 13%. Por que alguém ia comprar um título de 8% hoje? Então, por que alguém compraria um título desse? Ia te pagar 2%, 3% para ter um ganho no spread. Então, você corre o risco na venda desse título antes do vencimento de não ganhar nem o vencimento, nem o juro de face. Então, o Selic, você quer investir para curto prazo no Tesouro Direto, é Selic, porque o resto você está arriscando. Pode ser por outro lado, eu estou aí com um prefixado de 15%. Ano que vem o Selic volta para 3%, 4% e o governo volta a emitir prefixado de 5%, 6%. A tua venda aí antes do vencimento vai te pagar mais do que o valor de face do título. Mas você também corre o risco de perder dinheiro. Então, você vender tesouro, que não é o Selic, fora do prazo de vencimento, você está arriscando perder grana. Fala, Pamela. Assim, se no caso hoje eu tenho um dinheiro, não é muito assim, mas num prazo de uns 3 anos, 3, 4 anos, eu quero fazer uma grana aí, no que seria melhor aplicar assim, esse dinheiro? Independente do risco ou não, tendo risco ou não, eu quero arriscar. No que eu ganharia mais? Para 4 anos. Então, né, análise de conjuntura.
né? O cenário atual para a economia brasileira de médio prazo, 4 anos, seria um investimento de médio prazo, ele é bem incerto. A gente não sabe para que lado o país vai em outubro, né? Uhum. Então, bolsa, ela está num momento complicado para entrada. Eu acho que eu iria, eu buscaria aí um ou alguns, depende do quanto dinheiro investir, dessas atreladas na inflação. Que são as IPCAs. Alimentícias também, né, professor? Oi? As ações de empresas alimentícias também, porque com o aumento da inflação, eles aumentam o preço do produto final e aí também não afeta tanto, né? Mas é porque elas estão tendo muito problema na questão de importação de commodities. Bem que o real deu uma caída aí por causa da alta dos juros, né? Alimentação, assim, é um mercado que, para médio prazo, ele sempre se regula bem. E o Brasil é o grande mercado brasileiro, é a grande especialidade da economia brasileira. Mas tem que dar uma olhada, seria para entrar em alimentos, pelo menos esperar virar o governo ou reeleger o governo, para ver como é que vai ficar a questão de câmbio e juro. E a parte imobiliária? Me parece que é algo que não, né, tem seus momentos, mas não sei se momentos muito ruins, não? Mercado imobiliário basicamente depende de juro. O mercado imobiliário, o que dita bom andamento de mercado imobiliário é alta ou baixa de juro. Porque você precisa, as construtoras precisam financiamento para construir e os clientes precisam de financiamento para comprar. Então, momentos bons para entrar em mercado de imobiliária são momentos de queda na taxa de juro. A gente está vivendo o oposto disso. Deixa eu dar uma olhada como é que estão aqui. Deixa eu dar uma olhada. MRV, que constrói popular. Cadê? Vamos ver. Peraí que eu estou abrindo. Vamos lá. Cadê? 5 anos. Vamos ver o horizonte de 5 anos da MRV e eu compartilho a tela com vocês. Estamos olhando para as ações da MRV Construtora, que perdeu nos últimos 5 anos, quem entrou em MRV, perdeu 28,8% do seu valor. E agora, com a alta do juro. Virou a política de juros aqui, no meio de 2021. Ela está no mínimo histórico. Está 9,62. Mas ela chegou, antes da pandemia e na retomada da pandemia, a bater os R$20. É uma ação que, com a normalização da economia, ela tem uma tendência de alta. Agora, a questão é quando que vai normalizar a economia? E quanto tempo você tem para esperar para ver se a economia vai voltar ao normal ou não? Se for a longo prazo, sim, né? Para longo prazo, a empresa é excelente. Os números dela de lucratividade, de dívida, são muito bons. Mas ela depende, basicamente, de crescimento da economia e de taxa de juro. Como a gente está há 5 anos em recessão, ela está andando de lado. Na verdade, ela perdeu 20% aí nesses 5 anos. E basicamente essa perda de 20% se deu agora, do ano passado para cá, porque o juro começou a subir, o custo dele sobe junto. E a clientela fica depreciada na questão de poder de compra. Os CDBs ou o IPCA+, seria um bom lugar onde aplicar o dinheiro, então, né, professor? Pensando em um horizonte, depende, assim... Por causa dos 4 anos e por causa da instabilidade do mercado. 4 anos na instabilidade é IPCA. IPCA é o mais seguro. Mas aí, 4 anos IPCA, você não vai comprar Selic, você vai ter que comprar CDB. Porque o Tesouro Direto IPCA, ele é para 2045. Daí seria melhor CDB, bancário. CDB, para 4 anos é CDB. Eu vejo, professor, por exemplo, a minha empresa é uma empresa que ela não consegue manter um caixa, digamos assim. Não consegue tirar um dinheiro e aplicar uma coisa mais futura. E eu vejo que o CDB, com a liquidez diária, acaba compensando bastante nesse caso. Então, porque assim,
entra mais dinheiro no início do mês e conforme vai passando mais lá para o fim, sai bastante. Então, o rendimento da CDB, ele acaba ajudando bastante, assim, onde consegue investir, sabe? Porque a gente não consegue tirar um dinheiro e deixar a longo prazo. Não, mas essa é uma estratégia para você manter capital de giro. Isso. E várias empresas fazem isso, de usar investimento de curto prazo com liquidez diária para trabalhar capital de giro. Você programa os seus pagamentos ali para 3, 4 dias, tem que ver quantos dias que o banco libera o dinheiro do curto prazo, e em vez de deixar o dinheiro parado em conta corrente, você deixa o dinheiro rendendo. Sim, exato. É tipo essas no contas da vida aí, conta rendeira como é que chama lá? Da maquininha de cartão amarelinha? PagSeguro? Não. PagSeguro? Seguro, acho. Uhum. E da PagSeguro, do Mercado Pago, e os CDBs diários, eles fazem isso também. Uhum. É que normalmente os bancos não liberam essas contas com rentabilidade diária para pessoa jurídica. Ah, entendi. E, professor, eu estava analisando ali que a longo prazo, até eu ouvi numa aula sua que empresa de energia elétrica é muito interessante, porque eu estava tendo para dividendo é melhor que exato. Porque daí a longo prazo, né? Eu estava analisando, tipo, a Copel, ela tem uma porcentagem de 17% de dividendo que ela paga, e o lucro dela meio que se mantém, assim, né? Ela é uma empresa, acho que a longo prazo seria muito interessante investir. E fundo imobiliário. Eu estava dando uma olhada que acho que tem vários segmentos ali do fundo imobiliário. Aí tem o fundo de recebíveis, que é em cima do IGPM do IPCA, que é da inflação, como a inflação está bem alta. Então é uma área, acho que bem interessante para investir também. E o que eu estava... Até dei uma pesquisada agora há pouco. A Vale, que eu até estava olhando ali, a guerra até teve ali o seu... Como que eu posso falar? Ela... positivo. Exato. Porque a Rússia é concorrente forte da Vale. Isso. Aí eu estava olhando que acaba que agora seria bem interessante investir na Vale, porque está tendo um aumento nela, devido a esse minério que eles estão. Aqui estão as ações da Copel nos últimos 5 anos. E quem entrou na Copel há 5 anos atrás fez 150%. Além de ter ganho no período uma média aí de 15% ao ano de dividendos. Ou não Professor, ou não é um puto investimento? Nessas empresas de dividendo, então, compensa mais comprar ação, porque daí você ganha na venda da ação e ganha também nos dividendos durante o ano, né? Isso. Dividendo vale a pena se você reinvestir. Porque, assim, por que as empresas de energia pagam tanto dividendo? Vocês que viram lá o curso de Aprender a Investir já sabem, mas por que a empresa de energia paga tanto dividendo? Porque o investimento delas já está completo. A rede energética do Paraná, que é o mercado da Copel, está pronta. Então, ela distribui para o consumidor final, a base de clientes não vai crescer tanto assim, a rede de distribuição não vai crescer, a rede de geração não vai crescer. Então, eles não estão precisando fazer grandes investimentos. Eles pegam do resultado da empresa, dos lucros, remuneram a manutenção da rede, alguma expansão, mas sobra muito caixa. E como não há necessidade de investir, o caixa vai para os sócios. Normalmente, as empresas, o que elas fazem com os dividendos? Elas distribuem alguma coisa, mas elas usam esse lucro que elas obtêm, que dividendo nada mais é do que o lucro da empresa, elas usam esse lucro para reinvestir na sua atividade. Por quê? Porque ao invés de buscar dinheiro no banco, ela tem dinheiro, ela usa capital, recurso próprio. Então, assim, vale a pena pegar dividendo, ação de dividendo, se você for usar aquilo para comprar mais ações. Porque, na verdade, você não é sócio da empresa quando você compra ação.
Sim, você acaba se tornando um pedacinho, a formiguinha da formiguinha da Então, formiguinha. mas você é a formiguinha da formiguinha. É melhor ser a formiguinha do Itaú do que ser o devedor do devedor. Concordam comigo? Sim. Então, então você é sócio da empresa, você é dono da empresa. A empresa tem lá um dinheiro no caixa dela. Aí ela te paga em dividendo, o dinheiro que já era seu porque você era sócio da empresa e estava no seu caixa, passa para o seu bolso. Vocês concordam que o dinheiro só mudou de lugar? Sim. Você tirou do caixa da empresa e pôs no bolso. Se você não reinveste aquilo, você queimou capital. A não ser que você já seja idoso ou você esteja precisando do dinheiro. Isso aqui é sempre assim. São planos de longo prazo. Aí bate no curto prazo, vem uma doença, você vai comprar uma casa, precisa da grana, você vende. Não tem apego, sabe? Você não vai casar com a ação. Mas o dividendo, ele vale muito a pena como fonte de reinvestimento. E aí, na próxima rodada de dividendo, daqui 3 meses, você ganha ainda mais, e aí você compra mais, e aí você ganha mais, você vai criando um ciclo virtuoso daquilo. Mas você não vai conseguir fazer renda passiva entrando na bolsa de cara, sabe? É uma grana a mais para você reinvestir. E as que pagam mais dividendos são as do setor energético, porque o sistema energético brasileiro está pronto. Beleza? A Vale, ela está numa boa. A Vale depende muito de China e de câmbio. É uma empresa que é muito boa com câmbio alto e é uma empresa que é muito boa quando a China está muito bem. Como é que tá a Vale agora? Deixa eu dar uma olhada. Ela deve estar em queda nessas últimas semanas aí. Eu Porque o dólar tá caindo. sobre a Vale, tinha aumentado, teve queda de 0,90% hoje. Hoje caiu 1%. Caiu 79 centavos hoje. Mas vamos ver o que interessa. Ó, vamos ver o ano da Vale. Ela está em tombo, tá caindo. Por que a Vale está caindo? Porque o real foi de quase R$7 para menos de 5, face o dólar. Então ela tomou um tombo de 20% no câmbio. Ela vende em dólar e converte em real. Então, quanto maior o dólar, maior a receita dela. Ela pode até ter ganho o mercado com a guerra, mas ela perdeu no câmbio. E a China que desacelerou. E a China desacelerando, ela é de longe a maior cliente da Vale. Então, apesar do ganho de capital, ó, ela até esboçou aí uma recuperação, né? Na virada de novembro aí até o começo da guerra. Ó, a guerra aqui, tombou. Mas aqui não foi tanto a guerra. O problema da Vale, mais do que guerra, é China e câmbio. Por isso que é importante entender da onde que a empresa tira a grana dela. Mas é uma baita empresa. Para longo prazo, vamos ver há 5 anos como é que está o investidor da Vale de 5 anos. No longo prazo, nos últimos 5 anos, para quem teve paciência, ela deu 185%. Mesmo com essa maravilha, com essa desgraceira aqui, ó, aqui é Covid. Sabe o que é esse tombo aqui, ó? Fevereiro de 2019? Brumadinho. É Brumadinho, né? Brumadinho. Investiu nessa época se deu bem, né? Porque Oi? abaixou bastante. Quem investiu mais ou menos nessa época se deu bem, porque abaixou bastante o valor da. Eu estava com um curso de ética na época, na Uniandrade, com a disciplina de ética, e foi a discussão, foi a roda de conversa daquela turma, se era ou não ético fazer trade com os papéis da Vale e lucrar em cima de Brumadinho. E deu uma discussão boa na turma. É de se pensar. Hã? É de se pensar, porque foi uma tragédia, né? Foi. Mas a empresa foi punida no bolso aqui, né? Exato. Quem pune é o mercado, cara. Eu fiz. Me julguem.
Tem que pensar pelo lado do investidor, né? Não pelo... Infelizmente, se você tem uma ação, você vai ter que pensar na parte lógica, realmente, primeiro, né? Que é o seu dinheiro. Sim, claro. Se eu Foi o que eu pensei na época. A empresa não perdeu o fundamento, não perdeu nada, né? Então... E, ó, essa segunda depressão aqui, depois de 2020, é o Covid. Ela se recuperou, saltou, quase triplicou de valor, ela quase dobrou de valor. Em 2021 aqui, ela chegou em R$100, em mais de R$100, quase R$120 a ação. Perdeu metade do valor, voltou para R$100 e está caindo agora para 77. Isso aqui são os movimentos que o Brasil tem de dólar e de bolsa. Isso aqui, ó, foi quando o dólar no Brasil explodiu e foi para R$4, R$5. Essa alta, esse viés de alta aqui. Aqui foi quando o dólar foi para R$5, R$6. Professor, uma dúvida. Só a análise ali. Olhando assim, para mim a tendência é subir. O que você acha? Olha, todas as boas empresas, todas as empresas lucrativas, você tem que fazer o seguinte, pelo menos é o que eu faço, né? Vocês não têm que fazer nada, vocês fazem o que vocês acham melhor. Mas a minha leitura e o que eu recomendo sempre é o seguinte: abre o site de relação de investidor, ainda mais vocês que são de contabilidade, né? Pelo amor de Deus, vocês sabem ler um balanço. Abram o site da empresa, vejam nível de endividamento e vejam lucratividade. Se a empresa é lucrativa e se ela tem um endividamento controlado, a tendência de longo prazo é sempre subir. A tendência de longo prazo é sempre subir. Ela pode estar na alta, pode estar na baixa, o dólar sobe, o dólar cai. Quando acabar essa guerra, vai ter outra. Quando sair esse político maluco, vai ter outro. Ou volta o anterior. Vai ter alguma crise política, vai ter choque de moeda, vai ter epidemia. O mundo é assim. É um vale de lágrimas, né? Então, sempre tem essas coisas, ou então vai ter momentos de euforia, vai ter momentos da China crescer 12% no ano, vai ter momentos da economia brasileira crescer 7%, 8% no ano. Essas coisas boas e ruins acontecem o tempo todo. O que você tem que olhar é a constância do papel. Se a empresa é lucrativa, ela vai te devolver lucro. A regra é essa. Aí é questão de você ter estômago e paciência para esperar, para colher. O meu último ciclo de bolsa, eu saí, né? Eu saí no começo do ano porque eu precisei do dinheiro para outras coisas. Mas eu fiquei 6 anos. E tomei Brumadinho, tomei Covid, essas crises todas na cabeça. E valeu a pena, cara. Então, pensando em lucratividade, digamos assim, uma empresa de tecnologia hoje seria uma boa investir. Dependendo da empresa, né? Depende de qual é a empresa e do que ela vende. Digamos que talvez computador, notebook. Não sei, você pode comprar um BDR da Apple ou você pode comprar uma ação da Positivo, não sei. Depende. Mas a tecnologia é o que está crescendo atualmente, né? Daí vai depender do ramo da tecnologia. Então, talvez seria interessante analisar em qual ramo que está aumentando. Ou grandes empresas, assim, empresas que eu conheço o mercado e sei onde ganham dinheiro. Você pode tentar fazer um grande estudo de mercado, ou você pode compra BDR da Apple, que estava bem há 20 anos atrás, estava bem há 10 anos atrás, está bem hoje e vai estar bem daqui a 10 anos. Do Google, Facebook. Do Facebook, de grandes empresas que de fato fornecem valor para a sociedade. Todo mundo usa o produto do Microsoft, sabe? Todo mundo usa os produtos deles. É a questão das boas empresas do mercado de alimentação. Ou energia, né? Gasolina, Eletrobras, distribuidoras de energia privadas. Equatorial, a própria Copel, que apesar de ser pública. Cara, quanto as pessoas consomem os produtos dessas empresas. Grandes bancos, Bradesco, Itaú, Santander,
Banco do Brasil. As pessoas usam os serviços desses bancos. Usam quando o mundo está bem e usam quando o mundo está mal. Você acende a luz do teu quarto quando a luz está cara e quando a luz está barata. Você troca de telefone quando o seu telefone quebra. Ah, mas se eu estiver desempregado, você vai trocar de telefone, porque você não vai conseguir nem procurar emprego. Necessidade, né? Tem coisas que a gente chama, né? Eu tenho Nassim Taleb, não sei se vocês já ouviram falar nele, ele é um autor, tem um livro chamado Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos. Porque assim, qual que é o contrário de frágil? A gente vai pensar forte, mas não é. Se pegar uma taça de cristal e deixar ela em cima da estante por 1000 anos, ela não quebra. Então, o contrário de frágil não é frágil, mas seria uma coisa que, com pressão, se você pressionar um vidro, ele estraçalha, ele é frágil. O antifrágil é aquele produto, aquele serviço, aquela pessoa que, na pressão, se fortalece. Estável. Oi? Estável. Não, que ela ganha com a pressão. Assim, então não sei o então, é um conceito chamado antifragilidade. Eu tenho uma pergunta. Diga. Agora, hoje não era para ter sua aula de política? Minha aula de ciência política. Estamos discutindo análise de conjuntura e investimentos. Quais são os bons investimentos no mundo de hoje? Meu aluno honorário aqui, o Vicente, perguntando o roteiro da aula de hoje. Então, essa antifragilidade, o que é? A capacidade que empresas, pessoas, instituições têm de se fortalecerem no caos, de ganharem força quando submetidas à pressão. E esses mercados, por exemplo, um mercado antifrágil é um mercado antigo. Alimento. As pessoas sempre comeram e sempre vão comer. Que é uma empresa antifrágil? Ambev. Dias Branco. O que ela fabrica? Bolacha. As pessoas comem bolacha quando estão bem e quando estão mal. Comem para comemorar porque estão felizes e comem para se afogar de tristeza quando estão tristes. Professor, voltando um pouquinho ali no fundos imobiliários, eu, quando estava pesquisando, eu vi sobre FIs de tijolos, que são quando, tipo, eles ajustam o aluguel de acordo com o índice de inflação. Não seria bom, então, investir nisso, né? São bons investimentos. Os FIIs são bons investimentos. Eles têm a mesma característica das ações que são boas pagadoras de dividendos. Então, deixa eu dar uma olhada. Vamos ver aqui, procurar alguns FIIs aqui, vamos ver cotação. Eles vão te dar um ganho de longo prazo. Também esse ganho, essa valorização dos fundos de investimento imobiliário, elas têm o mesmo problema dos fundos de investimento, das ações de construtora, porque o custo para você construir um imóvel e botar para locação, ou para botar para venda, para você ter lucro imobiliário, depende muito de taxa de juro e de situação da economia. Mas, a partir do momento que o foco deles é aluguel, eles têm essa característica aí da antifragilidade, porque eles conseguem repassar a inflação nos contratos de locação, e é aquele momento que a pessoa perde a casa e vem morar de aluguel, ou sei lá. Então, você tem uma procura pelo serviço nos bons e nos maus momentos. As pessoas têm que morar. Então, também é um mercado que se garante no longo prazo, mesmo que ele não esteja tão lucrativo e tão atrativo hoje. Entendi. Bom, gente, mais alguém quer colocar alguma coisa? Eu acho que a gente fez um quadro bacana aqui de investimentos, né? Acho que ficou meio que como consenso que, pro momento, é renda fixa, que a gente tem alguns pontos de entrada interessantes na Bolsa. Eu vi aqui também, professor, a respeito da questão do aumento da inflação, que o correto seria, no caso, também ver alguns lugares que eles acabam se beneficiando, de certo modo, com o aumento da inflação, que eles conseguem repassar esse valor diretamente nos seus produtos, então acaba que não afeta tanto, e que talvez seria também um caminho mais seguro, né?
Sim, tem setores que tem, como é que eles falam de elasticidade de preço e elasticidade de demanda, né? É isso. Então, tem Eu vi produtos setor, que tem uma tipo, rodoviária, assim, por exemplo, que aumenta o preço de um dia para o outro, eles conseguem aumentar e, tipo, é algo que não tem muito o que fazer, que a procura, entre aspas, vai ser a mesma, né? Então, não vai afetar tanto eles, assim. É isso mesmo. Quanto maior a elasticidade quanto maior a elasticidade da demanda, maior a capacidade que esse setor tem para obter ganho real na correção dos preços. Então, você ganha dinheiro em momentos inflacionários com eles. E, por exemplo, essas concessionárias de rodovia, elas emitem aí um tipo de renda fixa que a gente até não comentou ainda, que é o debenture, que quase todas elas emitem debenture para fazer financiamento de obra. E pagam uns lucros bem maiores do que o CDB. Mas por que elas pagam mais que o CDB? Porque não tem fundo garantidor. Aí você tem que ver análise de risco. Essas empresas de empréstimo também, né? Aí elas emitem letra de câmbio, né? Essas financeiras. Isso, que daí elas, com o aumento dos juros, ali elas aumentam e vão rendendo mais, né? Lucrando mais. Sim. E aí a diferença da letra de câmbio para o CDB é que o CDB é emitido por banco múltiplo. E a letra de câmbio é emitida por financeira. Me apagaram aqui. Mas o princípio de funcionamento do papel é o mesmo. E as financeiras também têm essa elasticidade grande, porque quanto mais difícil a situação econômica, mais as pessoas precisam do serviço delas. Uhum. E também todo o setor bancário tem elasticidade, porque ele já trabalha como base, como juro base, o juro Selic. Então, eles sempre vão ganhar a partir dali. O Gabriel mandou mensagem aqui. Cadê? Ele perguntou onde que eu recomendo estudar sobre investimentos. Tem 2 sites que eu acompanho bastante, que tem bastante informação de como entrar nesse universo de investimento. Um é o Oceans 12 e outro é o Baster, com 2 T's. Quanto a minha formação, entre aspas, com relação a isso, ela foi bem autodidata. Eu aprendi em fóruns e lendo site de relação com o investidor das empresas. Eu não recomendo muito esses livros de Aprenda a Investir, sabe? Tem uns caras que são legais, assim, Gustavo Cerbasi e tal, aquele Primo Rico, mas eu não recomendo nenhum desses tipos de materiais, justamente porque eles já têm uma ideia pré-definida, sabe? Tipo, tesouro direto é a poupança do futuro, ou aposte em ações. E eu acho que não. O negócio é conhecer quais são os papéis à disposição e para que é que eles servem. Eu quero juntar dinheiro para comprar uma moto no fim do ano, eu quero me aposentar, eu quero juntar grana para dar balão no financiamento da minha casa, eu quero pagar a faculdade dos meus filhos que acabaram de nascer. Para cada objetivo tem um investimento certo. Você não escolhe tanto por rentabilidade, você escolhe por objetivo e por prazo. É a janela de tempo que vai te dizer onde você vai pôr o teu dinheiro. E também por disponibilidade. Estou começando a vida, eu vou botar minha grana toda num CDB que segura o dinheiro por 4 anos. Se você não tem estabilidade de vida para abrir mão daquela grana por 4 anos, não faça isso. Mas vou perder rentabilidade, mas o prejuízo, se você precisar do dinheiro antes, é bem maior. É objetivo, prazo e disponibilidade. Acho que a gente fez uma boa conversa aqui, né? Sim. Hoje foi bem produtivo. Poxa, que bom, gente. E as próximas aulas prometem ser também, que a gente vai entrar nos temas bem polêmicos, porque a gente vai analisar aí a nossa Constituição, tá certo? E como vocês pediram, né, já falei antes do início da gravação, estaremos daqui para frente sempre no Meet, beleza? Então, acho que por hoje é isso, estou satisfeito com o que vocês trouxeram aí de participação. Eu vou
Depois, para mim, eu vou por mim, vocês todos estão com os 30% da nota dessa roda de conversa. Aí eu tenho que tabular com as notas das provas e no final de semana eu lanço lá no sistema. Mas vocês já sabem a nota da prova de vocês, somem com 3 é a nota de média aí do trimestre, tá bom? Beleza, professor, obrigada. Então é isso, eu vou encerrar a gravação aqui, tá legal? Peraí.